porque o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi definido como relator da reforma tributária no Senado Federal. Hoje também foi o dia de reunião do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, com os ministros da área econômica do governo, justamente para discutir como a proposta vai ser discutida e tramitada no Senado Federal. Vamos acionar o André Anelli, repórter da Jovem Pan News na capital federal, que vai trazer todas as informações. André, uma ótima tarde a você. Seja muito bem-vindo ao Prós e Contras. Conta para a nossa audiência o que ficou acordado após essa reunião. Já temos informações sobre a tramitação do texto da reforma tributária no Senado? Já sim, Daniel. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. Como você disse, né, Daniel, as definições em relação à tramitação da reforma tributária no Senado, depois então que houve a aprovação na semana passada aqui na Câmara dos Deputados, essas informações agora foram confirmadas após uma reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lá na residência oficial, justamente com os ministros da área econômica. Então, o Fernando Haddad, que é justamente da Fazenda, e a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. Após essa reunião, então, ficou definido o seguinte, que a tramitação da reforma tributária, a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária, vai passar primeiro pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é presidida pelo senador Davi Alcolumbre, e logo depois, então, já vai imediatamente ser submetida ao plenário, onde precisa ser aprovada pelos senadores, 49 dos 81 senadores, em 2 turnos. Então, essa tramitação vai ter apenas uma comissão específica, que é justamente a CCJ, e logo depois a tramitação, então, já segue para votação. A reforma tributária, o texto da reforma tributária, já segue, então, para ser avaliado ali justamente no plenário da Casa. Chama a atenção o fato de não passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, que é a CAI. Então, essa tramitação vai ficar de fora da CAI, passando apenas pela CCJ e pelo plenário. Com essa tramitação simplificada, a expectativa é que o Senado consiga analisar o texto da reforma tributária em 2 meses, começando então em meados de agosto, devolvendo aqui para a Câmara dos Deputados até outubro. Essa é a expectativa justamente então de tramitação no Senado, e a expectativa justamente é que esse texto seja devolvido, porque deve haver alterações. Agora há pouco, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, concedeu uma entrevista coletiva, logo depois então de ter sido anunciado aí o relator da proposta no Senado, e ele disse que esse texto vai ser analisado em bloco, ele não vai ser fatiado, justamente então atendendo a um pedido do governo. E aí, ele acabou dizendo também, Eduardo Braga, acabou dizendo então que o Senado realmente tem esse senso de urgência e vai então agilizar a tramitação desse texto, justamente para que devolva aqui para a Câmara, uma vez que deve haver alterações em relação ao que foi aprovado aqui pelos deputados na semana passada. Esses anúncios de Eduardo Braga foram feitos agora há pouco em uma entrevista coletiva que ele acabou concedendo logo depois então que mais cedo Rodrigo Pacheco acabou anunciando o nome dele como relator. Vamos acompanhar. O regimento impõe o parecer de uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e uma vez aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, irá ao plenário do Senado Federal. Ontem nós definimos que a relatoria ficará a cargo do senador Eduardo Braga, do estado do Amazonas, que fará a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário acerca da reforma tributária nessa proposta de emenda à Constituição. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma, e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses.
E aí, como disse Rodrigo Pacheco, também nessa oportunidade, a tramitação pela CCJ e logo depois pelo plenário acaba ali obedecendo, então, a Constituição no que diz respeito à tramitação de propostas de emenda à Constituição, que precisam passar antes pela CCJ e logo depois, então, pelo plenário, mesmo que o assunto seja de interesse econômico e acabe não passando ali pela Comissão de Assuntos Econômicos. Evidentemente que a oposição ao governo federal se mostra insatisfeita com essa tramitação, mas já foi então definido que o texto da reforma tributária vai passar apenas pela CCJ e também pelo plenário logo depois, onde precisa ser aprovado em 2 turnos por 49 dos 81 senadores. Daniel. Um caminho mais curto para a aprovação desse texto, já que não vai passar pela ACAE, a Comissão de Assuntos Econômicos. Inclusive, a nossa produção separou um trecho da fala do relator da reforma tributária no Senado Federal, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, falando justamente que a proposta não será fatiada